Continuidade da leitura do texto constitucional, título 8 da Ordem Social, capítulo 1, Disposições Gerais. A ordem social tem como base o primado do trabalho e com o objetivo o bem-estar e a justiça sociais. O Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, assegurada na forma da lei a participação da sociedade nos processos de formulação, de monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas. Capítulo 2 da Seguridade Social. Disposições gerais. A Seguridade Social. O parágrafo único aqui anteriormente é pela emenda 108 de 2020. O Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, assegurado na forma da lei a participação da sociedade nos processos de formulação, de monitoramento e de controle e de avaliação dessas políticas da Seguridade Social. Disposições gerais. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos, princípios: universalidade de cobertura e do atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços a populações urbanas e rurais, seletividade e distributividade nas prestações dos benefícios e serviços, irredutibilidade no valor dos benefícios, equidade na forma de participação do custeio, diversidade na base de financiamento, identificando-se em rúbricas contábeis específicas para cada área as receitas e as despesas vinculadas às ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social, o caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo. O inciso 6º aqui foi alterado. Antes era só ter a diversidade de base de financiamento. Agora, com a emenda 103 de 2019, acrescentou esse restante, identificando-se em rúbricas contábeis específicas para cada área as receitas e as despesas vinculadas às ações de saúde e previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições: do empregador, da empresa e da entidade aérea equiparada, na forma da lei, incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalhos pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo que sem vínculo empregatício, da receita ou faturamento, do lucro. Então, o empregador faz 3 tipos de contribuições da folha de salário, receita ou faturamento e lucro. E aí o inciso 2 é as contribuições sociais do trabalhador, que foi alterado pela emenda 103 também, do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, podendo ser adotada a alíquota progressiva de acordo com o valor do salário e contribuição, não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedida pelo Regime Geral de Previdência Social. Estabeleceu aí a alíquota progressiva que não tinha. Não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social. Não vai incidir. Sobre receita de concurso de prognósticos, outra modalidade de contribuição da Seguridade Social, do importador de bens ou serviço exterior ou de quem ele equiparar. As receitas dos estados do Distrito Federal e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão no respectivo orçamento, não integram no orçamento da União. A proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vistas as metas e prioridades estabelecidas na LDO, Lei de Diretriz Orçamentária.
assegurada a cada área a gestão de seus recursos. A pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditício. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no 154.1. Nenhum benefício ou serviço de Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após 90 dias da data da publicação da lei, que as houver instituído ou modificado, não se lhe aplicando o disposto nos 3b, que é a anterioridade do exercício financeiro. São isentas de contribuições para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre os resultados da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. As contribuições sociais previstas nos incisos 1 do caput deste artigo poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva da mão de obra, do porte da empresa e da contribuição contratual do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculos diferenciadas apenas nos casos das alíneas B e C do inciso 1º. Então, é o seguinte, vai poder ter alíquota diferenciada em razão da atividade econômica, da utilização intensiva da mão de obra, do porte da empresa e da condição contratual do mercado de trabalho. Na hipótese do inciso 1. Então, a contribuição que o empregador paga, que vai incidir sobre as hipóteses do A, B, C e D, do caput do artigo, vão poder ser diferenciadas em razão da atividade econômica. Sendo também autorizadas, aí uma particularidade aqui, a adoção de bases de cálculos diferenciadas apenas nos casos da B e C. Uma é a alíquota diferenciada em ambas, todas. E a B e C vai ter que ter a adoção de base de cálculo diferenciada. A alíquota diferenciada em uma e a base de cálculo diferenciada em outras. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os municípios, e dos Estados para os municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos. São vedadas a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 meses e, na forma de lei complementar, a remissão e a anistia das contribuições sociais que tratam a linha A do inciso 1 e o inciso 2 do caput. Então, são vedados a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 meses. E na forma da lei complementar, a remissão e a anistia das contribuições de que tratam a linha A do inciso 1 e do inciso 2 do caput. A lei definirá os setores de atividade econômica para as quais contribuições incidentes na forma do inciso 1 e B, que é a receita ou faturamento, e a importação no caput serão não cumulativas. A lei definirá. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral de previdência social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para a sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições.
Emenda 103 de 2019. Seção 2 da saúde. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; participação da comunidade. O Sistema Único de Saúde será financiado nos termos do artigo 195, com os recursos do Orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. A União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação dos percentuais calculados sobre: em caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro não podendo ser inferior a 15%. A União não podendo ser menos que 15%. Nos casos dos Estados e do Distrito Federal, o produto de arrecadação de imposto a que se refere o 155, 157 e 159 a linha A e 2, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios. E nos casos dos municípios e do Distrito Federal, o produto de arrecadação de imposto, a que se refere ao 156, e dos recursos de que tratam 158 e 159, inciso 1, a linha B e parágrafo 3º. Lei complementar que será reavaliada pelo menos a cada 5 anos estabelecerá os percentuais de que tratam o inciso 2 e 3 do parágrafo 2º. Cada 5 anos. Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde, por lei complementar, destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, e aos Estados destinados aos seus respectivos municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais. As normas de fiscalização e avaliação e controle das despesas com saúde na esfera federal, estadual, distrital e municipal. Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. Lei federal disporá sobre o regime jurídico único, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. Além das hipóteses previstas nos artigos tais, o servidor que exercer funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos fixados em lei para o seu exercício. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. As instituições privadas poderão participar de forma complementar ao Sistema Único de Saúde, segundo as diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. É vedada a participação, direta ou indireta, de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país, salvo nos casos previstos em lei. A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas,
para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e de seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. O Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições nos termos da lei, controlar e fiscalizar procedimento, produto e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunológicos, hemoderivados e outros insumos. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. Participar na formulação de políticas de execução de ações de saneamento básico. Incrementar em suas áreas de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Fiscalizar e inspecionar alimentos compreendidos ao controle do seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para o consumo humano. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Da Previdência Social. A Previdência Social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória. Observado o critério que preserve o equilíbrio financeiro e atribuirá e atuarial e atenderá na forma da lei. Foi alterada aqui esse 201 também, para o inciso 1º também foi alterado. Atenderá na forma da lei a cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada, proteção à maternidade, especialmente à gestante, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, salário famílias, auxílio reclusão para os dependentes segurados de baixa renda, pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ou ao cônjuge ou companheiro ou dependente observado parágrafo 2º. Agora as emendas 103 aí de 2019. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios, ressalvado nos termos da lei complementar. A possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição, distintos da regra geral para a concessão de aposentadoria, exclusivamente em favor dos segurados com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Todos os salários de contribuições considerados para o cálculo do benefício serão devidamente atualizados na forma da lei. É assegurado o reajustamento do benefício para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios definidos em lei. É vedada a filiação ao Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante do regime próprio de previdência. A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. É assegurada a aposentadoria em regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: 65 anos de idade, se homem, 62 anos se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição. 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, garimpeiro e o pescador artesanal. Os requisitos de idade a que se refere o inciso 1º será reduzido em 5 anos para professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixados em lei complementar. Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social.
O que era vedado ali atrás era observada a compensação financeira de acordo com os critérios. O parágrafo anterior ali é vedado você se filiar como facultativo no regime geral, sendo que você é do regime próprio. Agora vem o seguinte: será assegurada, para fins de aposentadoria, a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social, e deixe entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei. O tempo de serviço militar exercido nas atividades que tratam o artigo 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao regime geral de previdência social ou ao regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuições aos demais regimes. Lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social pelo setor privado. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e, consequentemente, repercussão em benefícios nos casos e na forma da lei. Lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária, com as alíquotas diferenciadas para atender os trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de informalidade, e aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes à família de baixa renda. A aposentadoria concedida ao assegurado do que trata o parágrafo anterior terá valor de um salário mínimo. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeitos de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca. Lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para acumulação de benefícios previdenciários. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas e da sociedade de economia mista e suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 40, na forma estabelecidas em lei. Caraca, velho. O regime de previdência privada de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado e regulado por lei complementar. A lei complementar de que trata esse artigo assegurará ao participante de planos de benefício de entidade de previdência privada e o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como a exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei. É vedado o aporte de recursos à entidade de previdência privada pela União, Estado, Distrito Federal e municípios, suas autarquias e fundações, empresas públicas, sociedade de economia mistas e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do assegurado. Em hipótese alguma. Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estado, Distrito Federal e os municípios,
inclusive suas autarquias, fundações, sociedade de economia mistas e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de planos de benefícios previdenciários e as entidades de previdência complementar. A lei complementar de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á no que couber às empresas privadas, permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos quando patrocinadoras de planos de benefício em entidade de previdência complementar. Lei complementar estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias e das entidades fechadas de previdência complementar, instituída pelos patrocinadores de que trata o parágrafo 4º, e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados em instâncias de decisão que seus interesses sejam objeto de discussão e de deliberação. Da assistência social. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção. Ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Inciso 6, nova redação. Então, contribuição. Qual que é o objetivo da assistência social? A redução de vulnerabilidade socioeconômica de familiares em situações de pobreza ou de extrema pobreza. As ações governamentais na área de assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social, previsto no 195, além de outras fontes e organizadas com base nas seguintes diretrizes: descentralização política administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como as entidades beneficentes e de assistência social. Participação da população por meio de organizações representativas na formulação de políticas e de controle das ações em todos os níveis. É facultado aos estados e Distrito Federal, vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até 0,5% de sua receita tributária alíquota, vedada a aplicação de despesas, recursos de pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais, serviços da dívida, qualquer outras despesas correntes não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiado. 5% ao apoio à inclusão da promoção social. A União é 15% no mínimo para a saúde. Aqui nós estamos falando de Estado e Distrito Federal, pelo menos 0,5% apoio à inclusão e promoção social. Capítulo 3 da Educação, da Cultura e do Desporto, da Educação. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: a igualdade de condições para acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização dos profissionais da educação escolar, garantindo, na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público,
provas e títulos das redes públicas, gestão democrática do ensino público, na forma da lei, garantia de padrão de qualidade, piso salarial profissional, nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos da lei federal, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Emenda 108 de 2020, garantia de direito à educação, à aprendizagem ao longo da vida. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. É facultado às universidades admitir professores técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 anos aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que ela não tiveram acesso na idade própria. Progressiva universalização do ensino médio gratuito, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, educação infantil em creche e pré-escola, as crianças até 5 anos de idade, acesso ao níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar. Transporte, alimentação e assistência à saúde. O acesso ao ensino obrigatório é gratuito, é direito público subjetivo. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsável pela frequência à escola. Compete ao poder público recensear, fazer a chamada dos educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável pela frequência à escola. O ensino é livre e a iniciativa privada, atendida às seguintes condições: cumprimento das normas gerais de educação nacional, autorização e avaliação da qualidade pelo poder público. Serão fixados conteúdos mínimos para ensino fundamental, de maneira a assegurar forma básica, comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas. Também a utilização de suas línguas maternas e processo próprio de aprendizagem. A União, os Estados, Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seu sistema de ensino. A União organizará o Sistema Federal de Ensino dos territórios, financiará as instituições de ensino público federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Na organização de seus sistemas de ensino, a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração, de forma a assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório.
A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. A União, os Estados, Distrito Federal e os municípios exercerão ação redistributiva em relação às suas escolas. O padrão mínimo de qualidade deste artigo considerará as condições adequadas de oferta e terá como referência o custo de aluno qualidade, pactuado em regime de colaboração na forma disposta em lei complementar, conforme o parágrafo 1 do 23 desta Constituição. A União aplicará anualmente nunca menos de 18 e aos estados e Distrito Federal e aos municípios 25% no mínimo da receita resultante do imposto compreendidas provenientes de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino, saúde 15%, a União no mínimo 0,5% para assistência social, é isso? Isso, para inclusão e promoção, apoio e inclusão, a promoção social. E agora, outra porcentagem agora para educação e ensino, mas na manutenção e desenvolvimento do ensino, a União aplicará anualmente, nunca menos que 18%, e os estados, Distrito Federal e os municípios 25%, no mínimo, da receita resultante de imposto, compreendida proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino. A parcela da arrecadação do imposto transferido pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos estados aos respectivos municípios, não é considerada para efeito de cálculo previsto neste artigo a receita do governo que a transferir. Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão considerados o sistema de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do artigo 213. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do Plano Nacional de Educação. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no 208.7 serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário e educação, recolhido pelas empresas na forma da lei. As cotas estaduais e municipais de arrecadação de contribuição social do salário e educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. Aí novo parágrafo. É vedado o uso de recursos referidos no caput para pagamento de aposentadoria e pensões. Na hipótese de extinção ou substituição de imposto, será redefinidos os percentuais deste artigo e no caput do 202A, de modo que resultem em recursos vinculados à manutenção e ao ensino e ao desenvolvimento de ensino, bem como os recursos subvinculados aos fundos de que trata 212A desta Constituição, em aplicações equivalentes às anteriormente aplicadas. A lei disporá sobre normas de fiscalização, de avaliação e de controle de despesas, com educação nas esferas estadual, distrital e municipal. 212A. Os estados, Distrito Federal e municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput dos 212 a manutenção e o desenvolvimento de ensino da educação básica e a remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições. A distribuição dos recursos de responsabilidade entre o Distrito Federal e os estados e seus municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, de um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação, Fundeb, na natureza contábil.
Os fundos referidos no inciso anterior serão constituídos por 20% dos recursos a que se refere o 155.1, 2 e 3, e inciso 2 do caput 57, desta Constituição. Nossa. Os recursos referidos nos incisos tais deste artigo serão distribuídos entre cada estado e seus municípios, proporcionalmente ao número de alunos de diversas etapas e modalidades da educação básica presencial matriculados nas respectivas redes nos âmbitos da atuação prioritária, conforme estabelecido nos 211 da Constituição, observadas as ponderações referidas na linha A. No inciso 10, a União complementará os recursos dos fundos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo. A complementação da União será equivalente a, no mínimo, 23% do total de recursos a que se refere o inciso 2. Distribuída da seguinte forma: 10 pontos percentuais no âmbito dos estados e do Distrito Federal, sempre que o valor anual por aluno VAF, nos termos do inciso 2, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. No mínimo 10%, 10 inteiros e 5 décimos pontos percentuais em cada rede pública de ensino municipal, estadual ou distrital, sempre que o valor anual total por aluno, referido no 6 deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. 2,5, 2 inteiros e 5 décimos pontos percentuais nas redes públicas que, cumpridas condicionalidades de melhorias de gestão prevista em lei, alcançarem a evolução de indicadores a serem definidos, de atendimento e melhoria de aprendizagem, com redução das desigualdades, nos termos do Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica. O valor anual total por aluno, VAT, será calculado na forma da lei de que trata o inciso 10 deste artigo, com base nos recursos a que se refere os artigos, acrescido a outras receitas e de transferências vinculadas à educação, observado para a primeira e considerado as matrículas dos termos do ensino lá. Os recursos de que tratam os incisos tais serão aplicados pelos estados e pelos municípios exclusivamente no respectivo âmbito de atuação prioritária, conforme estabelecido no parágrafo 2 e 3 do 211. A vinculação de recursos à manutenção e ao desenvolvimento de ensino estabelecido no 212 desta Constituição suportará no máximo 30% da complementação da União, considerado para todos os fins deste inciso os valores previstos nos incisos 5 do caput deste artigo. O disposto no caput do artigo 160 desta Constituição aplica-se aos recursos referidos nos incisos 2 e 4 do caput deste artigo, e o seu descumprimento pela autoridade competente importará em crime de responsabilidade. A lei disporá, observadas as garantias estabelecidas nos incisos tais e as metas pertinentes do Plano Nacional de Educação, nos termos previstos desta Constituição, sobre a organização, a lei disporá sobre a organização dos fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo e a distribuição proporcional de seus recursos. As diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino, observadas as respectivas especificidades e os insumos necessários para a garantia de sua qualidade. A forma de cálculo do valor anual por aluno, VAF, 3 F
diferente aqui. Decorrente do inciso 3 do caput. Inciso 3. 3. Valor, número de alunos. Eu não sei o que é VAF. Decorrente do inciso 3 deste artigo e do VAT, que o valor anual por aluno. Referido no inciso 6 do caput deste artigo. A forma de cálculo para distribuição prevista. A lei disporá sobre essa forma de cálculo, a transparência, o monitoramento, a fiscalização e o controle interno, externo e social dos fundos referido no inciso 1º do caput deste artigo. Assegurada a criação, a autonomia, a manutenção e a consolidação de conselhos de acompanhamento e controle social. Admitida sua integração aos conselhos de educação. O conteúdo e a periodicidade de avaliação por parte do órgão responsável dos efeitos redistributivos, da melhoria dos indicadores educacionais e da ampliação do atendimento. Proporção não inferior a 70% de cada fundo referido. Deste artigo, excluídos os recursos de que trata a linha C do inciso 5 do caput deste artigo, será destinado ao pagamento de profissionais de educação básica, em efetivo exercício observado em relação aos recursos previstos no caput do artigo, o percentual mínimo de 15% para despesas de capital. A lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública. A utilização dos recursos a que se refere a 212 para a complementação da União ao Fundeb, referido no inciso 5 do caput deste artigo, é vedada. O cálculo do VAT deverá considerar, além dos recursos previstos, pelo menos as seguintes disponibilidades: receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, não integrantes dos fundos referidos no inciso 1º do caput deste artigo. Cotas estaduais e municipais da arrecadação do salário de educação, de que trata o parágrafo 6º do artigo 212 desta Constituição. Complementação da União transferida a estados, ao Distrito Federal e aos municípios, nos termos da linha A do inciso 5 do caput deste artigo. Além das ponderações previstas, a lei definirá outras relativas ao nível socioeconômico dos educando e os indicadores de disponibilidade de recursos vinculados à educação e de potencial de arrecadação tributária de cada ente federado, bem como seus prazos de implementação. Será destinado à educação infantil a proporção de 50% dos recursos globais a que se refere a linha B do inciso 5 do caput deste artigo, nos termos da lei. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei que comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação, assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados às bolsas de estudos para ensino fundamental e médio, na forma da lei, para o que demonstre insuficiência de recursos quando houver falta de vagas, e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidade e ou por instituições de educação profissional e tecnologia poderão receber apoio financeiro do poder público. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos e metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos, das diferentes esferas federativas que conduzam à erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho, promoção humanística,
científica e tecnológica do país, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Da cultura. O Estado garantirá a todos os plenos exercícios dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. A lei disporá sobre a fixação das datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do país e a integração das ações do poder público que conduzam à defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro, produção, promoção e difusão de bens culturais, formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões, democratização do acesso aos bens de cultura, valorização da diversidade étnica e regional, constitui o patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, dos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticos culturais, os conjuntos urbanos, sítios de valor histórico, paisagísticos, artísticos, arqueológicos, paleontológico, ecológicos e científicos. O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registro, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos delas necessitem. A lei estabelecerá incentivo para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei. Ficam tombados todos os documentos e sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. É facultado aos Estados e Distrito Federal vincular ao Fundo Estadual de Fomento à Cultura até 0,5% de sua receita tributária líquida para o financiamento de programas a projetos culturais, vedada a aplicação dos recursos no pagamento de despesa com pessoal e encargos sociais, serviço da dívida, qualquer outra despesas correntes que não vinculada diretamente a investimentos às ações apoiadas. Então, 5% o Estado, 5 décimos, quer dizer, não é 5%, 5 décimos é facultado para o Estado passar para projetos e programas culturais. 25 na União. Nossa, muita coisa para lembrar, meu Deus. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura democrática e permanente, pactuada entre os entes da federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento urbano, social e econômico, com pleno exercício dos direitos culturais. O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na Política Nacional de Cultura e nas suas diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de Cultura e rege pelos seguintes princípios: diversidade nas expressões culturais, universalização do acesso aos bens e serviços culturais, fomenta a produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais, cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na área cultural, integração e interação na execução das políticas públicas, programas, projetos e ações desenvolvidas, complementariedade nos papéis dos agentes culturais, transversalidade das políticas culturais, autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil, transparência e compartilhamento das informações, democratização dos processos decisórios com participação e controle social, descentralização articulada e pactuada da gestão dos recursos e das ações, ampliação progressiva dos recursos contidos no orçamento público para a cultura, constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura na respectiva esfera da
federação. Órgãos gestores da cultura, Conselho de Política Cultural, Conferência de Cultura, comissões intergestoras, planos de cultura, sistema de financiamento à cultura, sistema de informações e indicadores culturais, programa de formação na área de cultura e sistema setorial de cultura. Lei disporá sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, bem como de sua articulação com os demais sistemas nacionais ou políticas setoriais de governo. O Estado, Distrito Federal e os municípios organizarão seu respectivo sistema de cultura em leis próprias. Do desporto. É dever do Estado fomentar práticas desportivas, formais e não formais, como direito de cada um, observado a autonomia das entidades desportivas, dirigentes e associações quanto à sua organização e funcionamento, a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para o desporto de alto rendimento, o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional, a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. O Poder Judiciário só admitirá ações relativas a disciplinas e às competições desportivas após esgotarem a instância da Justiça Desportiva, regulada em lei. A Justiça Desportiva terá o prazo máximo de 60 dias, contados da instauração do processo, para proferir decisão final. 60 dias. O poder público incentivará o lazer como forma de promoção social da ciência, tecnologia e inovação. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e a tecnológica e a inovação. A pesquisa científica básica e tecnologia receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio de apoio às atividades de extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. A lei apoiará e estimulará as empresas que investam em pesquisa e criação de tecnologia adequada ao país, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos, o que pratica esse sistema de remuneração, que assegura ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento e ensino à pesquisa científica e tecnológica. O Estado, na execução das atividades previstas no caput, estimulará a articulação entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas de governo. O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições públicas da ciência, tecnologia e inovação, com vista à execução das atividades previstas no caput. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país, nos termos da lei federal. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, bem como dos demais entes, públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, atuação dos inventores independentes e criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia. A União, o Estado, Distrito Federal e os municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicas e com entidades privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada para a execução de projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, mediante contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente beneficiário na forma da lei. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vista a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Lei Federal disporá sobre normas gerais do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. O Estado, Distrito Federal e os municípios legislarão concorrentemente sobre peculiaridades sobre esse sistema. Presta atenção aqui.
que o município está legislando concorrentemente com o Estado e Distrito Federal. Da comunicação social. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Compete à lei federal regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que a sua apresentação se mostre inadequada. Estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapia estará sujeita às restrições legais, nos termos do inciso 2º do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os maléficos decorrentes do seu uso. Os meios de comunicação social não podem, direto ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade. A publicação de veículo impresso independe de licença de autoridade. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão os seguintes princípios. Preferência, a finalidade educativa, artística, culturais e informativas, promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação. Regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei. Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora de sons e imagens é privativa de brasileiros natos e naturalizados há mais de 10 anos, ou de pessoa jurídica constituída sob as leis brasileiras e que tenham sede no país. Então, duas hipóteses. Naturalizados há mais de 10 anos, para ser ter propriedade de empresas jornalísticas e de radiodifusão. Sons e imagens. Ou a pessoa jurídica está constituída sob as leis brasileiras e que tenham sede no país. Tem que estar constituída sob as leis brasileiras e sede no país, a pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Em qualquer caso, pelo menos 70% do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas de radiodifusão sonora, edições e imagens deverá pertencer direto ou indiretamente a brasileiros natos ou não naturalizados há mais de 10 anos, que exercerão obrigatoriamente gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação. Pelo menos 70% em qualquer caso. Então, mesmo que tenha a pessoa jurídica constituída sob a lei brasileira e tenha sede, então, em qualquer caso, pelo menos vai ter que ter 70% capital, vai ter que pertencer a brasileiros naturalizados há mais de 10 anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão conteúdo, gestão e o conteúdo da programação. A responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção de programação vinculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, em qualquer meio de comunicação social. Os meios de comunicação social eletrônica, independentemente de tecnologia utilizada para prestação de serviço, deverão observar os princípios enunciados no 221, na forma da lei específica, que também garantirá a prioridade de profissionais brasileiros na execução de produções nacionais. A lei disciplinará a participação do capital estrangeiro, que está no parágrafo 1º. As alterações de controle societário serão comunicadas ao Congresso Nacional
Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para serviço de radiodifusão sonora de sons e imagens, observado o princípio da complementariedade do sistema privado, público e estatal. O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do artigo 64 a contar do recebimento da mensagem. Então, compete ao Executivo renovar ou outorgar concessão, permissão e autorização, que vai observar o princípio da complementariedade. O Congresso apreciará o ato no prazo do artigo 64 a contar do recebimento da mensagem. Então, o Congresso aqui aprecia esse ato de outorga ou renovação de concessão, permissão e autorização. A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, então essa apreciação tem que passar pelo Congresso. No mínimo, 2/5 do Congresso Nacional em votação nominal. O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após a deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores. O cancelamento da concessão ou permissão antes do vencido prazo depende de decisão judicial. O prazo da concessão ou permissão será de 10 anos para emissoras de rádio e de 15 anos para a televisão. 10 para a rádio e 15 para a televisão. Para efeitos do disposto neste capítulo, o Congresso Nacional instituirá como seu órgão auxiliar o Conselho de Comunicação Social, na forma da lei. Do meio ambiente, capítulo 6. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público preservar e restaurar processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico das espécies e ecossistema. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas às pesquisas e manipulação do material genético. Definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Exigir na forma da lei para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente. Estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam a animais à crueldade. Aqueles que explorar recursos minerais ficam obrigados a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com soluções técnicas exigidas pelo órgão público competente, na forma da lei. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão aos infratores pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. A floresta amazônica brasileira, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato-Grossense e a Zona da Costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados, por ações discriminatórias necessária à proteção. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados, por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. As usinas que operem como reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Para fim do disposto, no parágrafo 1º do inciso 7 deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º, registradas como bem de natureza imaterial, integrantes do patrimônio cultural brasileiro,
devendo ser regulamentados por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos, da família, da criança e do adolescente, do jovem e do idoso. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O casamento é civil e gratuita a celebração. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e na paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. O Estado assegurará a assistência à família da pessoa de cada um dos que integram, criando um mecanismo para coibir a violência no âmbito de suas relações. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo os seguintes preceitos: aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materna infantil, criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e convivência e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. O direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: idade mínima de 14 anos para admissão de trabalho, observado o artigo 7, garantia de direitos previdenciários e trabalhistas, garantia de acesso do trabalhador, adolescente e jovem à escola, garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição do ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica, obediência ao princípio de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade. Estímulo ao poder público através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento sob a forma de guarda, de criação ou adolescente órfão ou abandonado. Programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. A adoção será assistida pelo poder público na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiro. Os filhos, ávidos ou não da relação do casamento ou por doação, terão os mesmos direitos e qualificações. Proibida quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. No entendimento dos direitos da criança e do adolescente, levar-se-á em consideração o disposto no 204, a lei estabelecerá o Estatuto da Juventude, destinado a regular os direitos dos jovens. O Plano Nacional da Juventude, de duração decenal, visando a articulação de várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando a sua participação na comunidade, defendendo a sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhe o direito à vida. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Os maiores de 65 anos é garantida a gratuidade do transporte coletivo urbano. Dos índios, capítulo 8, o último. São reconhecidos aos índios sua organização social, costume, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios ou as por elas habitadas, por eles habitadas, em caráter permanente, as utilizadas para as atividades produtivas, as imprescindíveis, à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Então, quais terras são dos índios? São elas, aquelas que por eles habitadas, aquelas que têm caráter permanente, as utilizadas para as atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo os seus usos, costumes e tradições. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Aqui que são terras tradicionalmente ocupadas e aqui só qual é a sua destinação. O aproveitamento dos recursos hídricos incluídos nos potenciais energéticos, a pesquisa e a lavre das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada a participação nos resultados da lavra na forma da lei. As terras de que trata esse artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas são imprescritíveis. É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo a de referendo do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que componham risco na sua população, ou no interesse da soberania do país, após deliberação do Congresso Nacional, garantindo em qualquer hipótese o retorno imediato logo que cesse o risco. São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais, do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado a relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando nulidade e a extinção do direito à indenização ou às ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. Não se aplica às terras indígenas, o 174, parágrafo 3º e 4º. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa dos seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Fim.